Você já sentiu aquela dor que não tem nome certo? Que não aparece em lugar nenhum do corpo, mas que dói de um jeito que nenhuma palavra consegue descrever com precisão? Aquela ferida silenciosa de se entregar por inteiro, de colocar sua alma nas mãos de alguém, de abrir mão dos seus próprios espaços para caber na vida dessa pessoa, e no fim, ela te tratar como se você fosse apenas uma página virada, algo descartável, algo que pode ser ignorado sem nenhum remorso. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda está tentando processar essa realidade. Talvez você esteja se culpando. Talvez esteja revisando cada momento, cada conversa, cada detalhe, tentando entender onde foi que tudo desmoronou. Mas preciso te dizer uma verdade que pode mudar completamente o seu ponto de vista. Na grande maioria das vezes, o problema nunca foi você. Foi a limitação do outro em reconhecer o tesouro que tinha ao alcance das mãos. Foi a incapacidade dessa pessoa de enxergar o que estava bem diante dos seus olhos, e o estoicismo nos revela algo que poucos têm coragem de realmente aceitar: que a dor é um instrumento de forja, que o abandono pode ser o maior impulso da sua ascensão, e que o verdadeiro poder jamais estará na vingança, mas em se tornar tão inabalável, tão íntegro, tão completo, que a única reação possível do outro seja um arrependimento profundo, silencioso e inevitável. Este vídeo não é sobre joguinhos emocionais, não é sobre manipulação, não é sobre fazer o outro sofrer, é sobre transformar a sua ferida em força, a sua ausência em uma mensagem que ecoa sem precisar de uma única palavra. É sobre você se reconstruir de um jeito tão sólido e tão autêntico que nenhuma rejeição jamais consiga te definir novamente. Então respira fundo. Desliga o barulho do mundo por alguns minutos. Fecha os olhos por um instante e se permite estar aqui, presente nesse momento. Porque o que vem a seguir pode não apenas transformar a sua energia, pode mudar o rumo inteiro da sua história. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para se transformar. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho. E agora vamos ao primeiro passo. Passo 1. Torne-se tão focado que o silêncio vire sua resposta mais poderosa. Nada no mundo perturba mais quem te subestimou do que o seu silêncio carregado de propósito. Não o silêncio de quem foi derrotado e não tem mais o que dizer. Não o silêncio de quem está sofrendo e não consegue nem falar, mas o silêncio de quem decidiu, com consciência e com firmeza, que não vai mais desperdiçar energia com quem não merece. O estoico compreende que o ruído não impressiona ninguém a longo prazo. Você pode gritar, pode postar indireta, pode tentar mostrar que está bem através de cada foto e cada story. Mas o que realmente causa impacto, o que verdadeiramente ecoa na mente de quem te perdeu, é a sua ausência com propósito. É perceber que você simplesmente parou de aparecer, parou de tentar, parou de buscar. No momento em que você deixa de mendigar atenção, quando você recua, não por orgulho ferido, mas por sabedoria genuína e maturidade emocional, você se torna escasso. E tudo que é escasso no mundo se torna valioso. É uma lei universal. Não publique indireta. Não provoque. Não tente explicar o que aconteceu para ninguém. Não force situações para mostrar que você está em paz. Simplesmente desapareça, mas desapareça para dentro de si mesmo. Mergulhe nos seus estudos. Construa algo que seja genuinamente seu. Cuide do seu corpo com a seriedade de quem entende que o templo precisa ser honrado. Discipline a sua mente. Proteja a sua energia como se ela fosse o seu bem mais precioso, porque é exatamente isso que ela é. Redirecione cada hora que antes era desperdiçada tentando agradar quem te ignorava e invista tudo isso na construção da sua versão mais elevada. E faça tudo isso em silêncio absoluto, sem anunciar, sem publicar, sem esperar reconhecimento de ninguém. Enquanto você cresce nas sombras, quem ficou para trás começa a sentir o peso da sua ausência de um jeito que não consegue nem explicar. E esse peso é devastadoramente mais poderoso do que qualquer confronto, do que qualquer drama, do que qualquer palavra. Porque o estoico sabe que o valor não mora no grito, mora na transformação silenciosa. E a ausência de quem evolui é um espelho cruel e implacável para quem ficou estagnado. Foque na sua jornada. O melhor barulho que você pode fazer é o som de uma vida que floresce sem precisar de plateia. Passo 2. Evolua tanto que quem te perdeu não consiga mais te alcançar.
A resposta mais contundente e mais poderosa que você pode dar a alguém que te desvalorizou é crescer a tal ponto que essa pessoa não tenha mais acesso ao seu novo nível. Não estamos falando de uma melhora superficial, de uma mudança de aparência ou de um post bem elaborado nas redes sociais. Estamos falando de uma transformação profunda, real, construída dia após dia, tijolo por tijolo, no silêncio da sua dedicação. O estoicismo é direto e não deixa espaço para interpretações. Não se trata de vingança, trata-se de crescimento genuíno. Não é sobre provar algo ao outro, é sobre se provar a si mesmo que você é imensamente maior do que as migalhas que aceitou um dia. Maior do que as situações que tolerou. Maior do que a versão de você que ficou esperando por alguém que nunca valorizou o que tinha. Quando você direciona toda a sua energia para a disciplina, para o desenvolvimento da sua mentalidade, para o aperfeiçoamento do seu corpo e para a construção intencional da sua paz interior, algo extraordinário começa a acontecer. Tudo ao redor começa a se transformar. Mas o mais relevante, o mais significativo de tudo isso, você mesmo se transforma. E nessa metamorfose silenciosa, você para completamente de querer retornar para quem te abandonou. Você começa a se questionar com genuína surpresa. Como um dia você aceitou tão pouco? Como você ficou tão satisfeito com tão pouca coisa? Como você confundiu disponibilidade com amor e atenção com cuidado? Essa mudança é sutil no começo, mas se torna irreversível com o tempo. Você passa a se portar com mais elegância natural, a falar com mais serenidade e segurança, a se mover pelo mundo com uma postura diferente, a postura de alguém que conhece o próprio valor. Você começa a se respeitar de verdade, não como um mantra que repete na frente do espelho, mas como uma prática diária que se manifesta em cada escolha que você faz. E quem te perdeu mesmo à distância, mesmo sem querer admitir, percebe que aquela versão submissa, carente e dependente simplesmente não existe mais. Quando essa pessoa tentar se reaproximar, e vai tentar, já será tarde demais. Porque você já estará em outra frequência, em outro patamar, em outro nível de consciência. E isso provoca uma dor muito específica. A dor do arrependimento real. A dor de quem percebe com clareza que deixou escapar algo que agora é genuinamente inalcançável. Esse conteúdo está chegando fundo? Então deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. E nos comentários me conta. Em qual desses passos você mais se identificou até aqui? Passo 3. Domine suas emoções e surpreenda com sua serenidade inabalável. A força verdadeira não está em exibir que você ainda sente, em deixar que as pessoas vejam as suas feridas abertas, em usar a sua dor como argumento para despertar culpa no outro. A força verdadeira está em provar, com a sua postura e com a sua presença, que você aprendeu a sentir sem se dissolver. O estoicismo ensina, com uma clareza que atravessa séculos, que as emoções não devem nos conduzir como se fôssemos folhas ao vento. Somos nós que devemos governá-las com sabedoria, com discernimento e com firmeza inabalável. E nada desestabiliza mais profundamente quem te negligenciou do que te encontrar tranquilo, centrado e completamente em paz, como se aquela situação que deveria ter te destruído tivesse na verdade te fortalecido. Quando alguém te deixa esperando, te despreza com indiferença, te trata com frieza calculada ou te ignora como se você não tivesse valor, o impulso natural e humano é revidar, é chorar visivelmente, é tentar encontrar alguma forma de reconhecimento, algum sinal de que o outro ainda se importa. Mas o estoico, o verdadeiro praticante dessa filosofia milenar, respira fundo, observa a situação com distância e converte cada decepção em combustível silencioso para a própria evolução. É nesse espaço entre o estímulo e a resposta que a força começa a nascer. Ao dominar as suas emoções de forma genuína, você retira de qualquer pessoa o poder de interferir no seu estado interior. A sua paz não está mais condicionada à presença ou à ausência de ninguém. Ela mora dentro de você. Ela está na escolha consciente de não responder ao que não merece resposta, de não se rebaixar ao que não te eleva, de não mendigar o que deveria ter sido oferecido com generosidade e com amor verdadeiro. E sabe o que isso causa em quem te perdeu?
Um impacto profundo e duradouro, porque essa pessoa esperava que você corresse atrás, que suplicasse, que ruísse visivelmente. Mas ao invés disso, encontra alguém que aprendeu a sorrir com autenticidade, que segue em frente sem carregar rancor, que não precisa mais de validação externa para saber quem é. Dominar as emoções não é se tornar frio ou distante, é se tornar genuinamente livre. É olhar para o passado com gratidão real, não com ressentimento corrosivo. A serenidade do estoico não é arrogância, é proteção, é maturidade, é a certeza inabalável de que a sua alma está segura dentro de você. Passo 4. Viva uma vida tão plena que não sobre espaço para quem te subestimou. Quando alguém te perde o que essa pessoa espera, muitas vezes sem nem perceber que está esperando isso, é que você permaneça estagnado no mesmo lugar, carregando o vazio que ela deixou como se esse vazio fosse uma sentença. É que você continue esperando, olhando para a porta, conferindo o celular, vivendo em função de uma ausência. Mas o estoicismo ensina com uma sabedoria que vai completamente na direção oposta. Que a melhor maneira de revelar o seu valor ao mundo, e principalmente a si mesmo, é preenchendo a sua existência com propósito real, com paixão genuína e com presença tão completa que quem partiu perceba que simplesmente já não cabe mais na sua nova realidade. Não como punição, como consequência natural da sua evolução. Pensa com honestidade. Quantas vezes você adiou os seus próprios sonhos por causa de alguém que nunca pediu para você fazer isso? Quantas vezes você colocou os seus desejos em segundo plano, guardou os seus planos na gaveta, abriu mão das suas prioridades para caber na vida do outro, e esse outro nem sequer percebeu o quanto você se sacrificou? Agora é o momento de inverter esse movimento de uma vez por todas. Não com raiva, não com amargura, não com o objetivo de provar algo, mas com plenitude consciente, com ações concretas, com a decisão firme de que a sua vida vai começar a acontecer agora, com ou sem a aprovação de quem ficou para trás. Comece a fazer o que sempre quis, mas nunca priorizou. Aprenda algo que sempre te despertou curiosidade. Explore lugares novos, mesmo que sejam perto de casa. Leia o que te expande. Cuide do seu corpo com dedicação. Fortaleça a sua mente com intenção. Reconstrua a sua rotina como quem renova uma estrutura completamente do zero, retirando com cuidado tudo o que não serve mais e inserindo com propósito o que genuinamente te eleva e te faz bem. E, sobretudo, viva rodeado de quem te aprecia de verdade, de quem celebra a sua presença, de quem te reconhece sem que você precise implorar. Ao fazer isso de forma consistente, a sua energia muda, a sua postura se redefine e a sua luz passa a brilhar de um jeito que nenhuma rejeição consegue apagar. A vida plena intimida quem te perdeu, porque ela revela que você está realmente bem, que você não está mais esperando, que você se reergueu completamente. Compartilha esse vídeo agora com alguém que precisa ouvir isso. Um amigo, uma pessoa que está passando por um momento difícil. Você pode mudar o dia de alguém com esse simples gesto. E continua aqui, porque os próximos passos são os mais transformadores de todos. Para vencer essa guerra, você precisa de mais do que um vídeo de poucos minutos. Você precisa de um método, um código de conduta que você possa consultar quando o mundo tentar te diminuir. É por isso que eu condensei séculos de sabedoria estoica e táticas de resiliência psicológica no meu e-book, Guia de Transformação Pessoal. Lá, eu não apenas te ensino a lidar com quem te ignora, mas como reconstruir cada pilar da sua vida, da sua postura mental à sua dominância social. Este não é um livro de leitura passiva, é um manual de combate para a alma. Se você sente que é hora de parar de ser a opção e se tornar a prioridade absoluta na sua própria história, o link está agora no primeiro comentário fixado e na descrição. Não compre se você quer continuar sendo um refém emocional. Compre se você decidiu que essa foi a última vez que alguém teve o luxo de te ignorar. O preço da sabedoria é ínfimo perto do custo de uma vida inteira sendo humilhado por quem não vale o seu tempo. Clique no link agora. Transforme essa dor em poder. O seu novo eu está te esperando do outro lado. E quanto àquela pessoa que te ignorou,
Deixe que ela descubra sozinha o tamanho do vazio que a sua ausência deixou. Passo 5. Transforme a dor em caráter e torne-se genuinamente inesquecível. O estoicismo nos revela, com uma profundidade que vai além do que qualquer conselho superficial consegue alcançar, que a dor não chega na sua vida para te destruir. Ela chega para te esculpir, para revelar a sua verdadeira estrutura, o que você é feito lá por dentro quando tudo que é externo desmorona. E a dor específica de ser descartado, de não ser reconhecido por quem você tanto quis, de se sentir invisível para alguém que era tudo para você, pode se tornar o ponto de virada mais transformador e mais poderoso da sua existência inteira. Mas somente se você tiver a coragem e a sabedoria de utilizá-la da forma certa, com intenção e com propósito. Quando alguém te machuca profundamente, dois caminhos completamente opostos se abrem diante de você. O primeiro é deixar que essa dor te amargue, que ela contamine cada novo relacionamento, cada nova oportunidade, cada novo amanhecer. Que ela te feche para o mundo, te torne cínico, ressentido, desconfiante de tudo e de todos. O segundo caminho, o único que o estoicismo valida, o único que realmente honra quem você é deixar que essa dor te desperte. Use cada lágrima como combustível, cada noite difícil como instrução, cada rejeição como propulsão para um movimento que nenhuma pessoa poderá parar. Cada ferida como motivação concreta para aprofundar o seu caráter, solidificar a sua identidade e purificar a sua essência daquilo que não te serve mais. Não se torne melhor para impressionar quem te perdeu. Não faça isso por vingança disfarçada de evolução. Torne-se melhor porque agora você compreende, de verdade e com clareza, o seu próprio valor. Porque agora você sabe, de uma forma que não existia antes, o quanto você é precioso e o quanto merecia ter sido tratado com cuidado. O mundo transborda de pessoas que existem de forma ordinária, que reagem de forma previsível, que se deixam consumir pelo ressentimento. Mas quando alguém, e isso é raro, genuinamente raro, é capaz de converter a sua dor em elegância, em firmeza, em presença magnética e em maturidade que não pode ser fingida, essa pessoa se torna inesquecível. Essa pessoa deixa marcas que não se apagam, até mesmo naqueles que fingem com toda a força que não sentem absolutamente nada. O seu caráter agora é forjado pela adversidade que você atravessou. E isso é algo que nunca poderá ser tirado de você. Passo 6. Seja tão disciplinado que sua constância vire prova viva de grandeza. Num mundo onde as emoções são voláteis, as decisões são impulsivas e a maioria das pessoas abandona os seus projetos e compromissos ao primeiro sinal de dificuldade, a disciplina consistente é um ato genuinamente revolucionário. Ela separa os que sonham dos que constroem. Ela diferencia quem fala de quem age. E quando alguém te perde, uma das formas mais contundentes e mais duradouras de causar arrependimento real é demonstrar que, mesmo ferido, mesmo no meio da dor, você permaneceu firme no seu caminho. Que a sua vida não está fundamentada em sentimentos alheios ou em circunstâncias externas, mas na sua própria consistência inabalável, dia após dia, semana após semana, mês após mês. O estoico compreende com uma clareza que poucos alcançam. A disciplina é o sinal mais autêntico e mais profundo de força interior. Pessoas aparecem na sua vida e somem. Palavras são prometidas com intensidade e se evaporam sem deixar rastro. Sentimentos que pareciam eternos revelam a sua fragilidade com o tempo. Mas o que permanece, o que realmente dura e cresce, é aquilo que você ergue com as próprias mãos, dia após dia, sem depender do afeto de ninguém, sem precisar de aplausos externos para continuar. Por isso a instrução aqui é clara e não tem meio termo. Estabeleça uma rotina de evolução consistente e honre-a como se fosse um pacto sagrado que você fez consigo mesmo. Porque é exatamente isso que ela é. Acorde cedo e use cada hora com intenção. Cuide da sua saúde como se ela fosse a base de tudo. Porque ela é. Estude com intensidade genuína. Trabalhe com propósito claro. Organize a sua vida financeira com responsabilidade. Fortaleça a sua estrutura mental com práticas que te ancorem. Construa sua rotina como uma fortaleza e torne-se uma rocha. Não para provar algo ao outro, mas para provar a si mesmo
que você é muito maior do que qualquer coisa que te fizeram sentir um dia. Quando você faz isso com consistência real, um novo tipo de admiração começa a surgir ao redor de você. Uma admiração que não precisa de palco. Enquanto o outro oscila, você ascende. Enquanto o outro se dispersa em distrações, você constrói algo real. E lá na frente, quando a vida revelar os frutos de tudo que você cultivou em silêncio, o arrependimento de quem te perdeu chegará como um peso silencioso e inevitável. Não subestime nunca o poder da disciplina. Ela é o que converte dor em direção. Salva esse vídeo agora. Você vai querer rever esses passos nos momentos em que o caminho parecer difícil. E se ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho. Aqui é onde a transformação acontece, um ensinamento de cada vez. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Passo 7. Torne-se imperturbável e livre da necessidade de validação externa. Imagine por um momento esta cena. Aquela pessoa que te perdeu, que te descartou, que acreditou que você não tinha valor suficiente para ser cuidado, olhando para você hoje e percebendo com uma clareza que dói, que absolutamente nada do que ela diga, faça, prometa ou demonstre tem mais nenhum poder sobre você, que o controle emocional que ela exercia sobre a sua vida simplesmente não existe mais. Essa é uma das formas mais profundas e mais legítimas de causar arrependimento genuíno. Quando o outro percebe, sem conseguir negar, que perdeu o acesso ao seu interior, que você se tornou impermeável às tentativas de te desestabilizar, que você encontrou dentro de si mesmo um centro que não se move. O estoicismo ensina, e isso é um dos seus ensinamentos mais libertadores, que a verdadeira liberdade nasce quando você se torna genuinamente imune à validação externa, quando você não precisa mais da aprovação de ninguém para saber que é valioso, para se sentir digno de amor, para acreditar que merece espaço no mundo. Você passou tempo demais esperando sinais que nunca chegavam, interpretando silêncios que te consumiam por dentro, ansiando por um olhar mais verdadeiro, por uma presença mais genuína, por um gesto que confirmasse que você importava. Mas isso, finalmente, ficou no passado. Agora você se olha com clareza e sabe exatamente quem é, sabe o que carrega, sabe o quanto vale. E esse conhecimento não depende de mensagens, de curtidas, de retornos ou de qualquer forma de reconhecimento externo. A partir do momento em que você para de buscar lá fora o que já existe aqui dentro de você, algo extraordinário acontece. Você se torna imperturbável de um jeito que não é artificial, não é forçado, não é uma máscara. Você simplesmente não reage mais com desespero ao que antes te destruía. Você não sofre mais pela ausência de quem nunca deveria ter tido tanto poder sobre você. Você não altera o seu valor com base nas ações de terceiros. Você é. E isso basta. Essa força é percebida por todos ao seu redor, especialmente por quem te perdeu, porque antes uma simples ausência era suficiente para te fazer desmoronar. Agora a sua paz permanece intacta, mesmo quando tudo ao redor oscila. Você não se vinga, você não implora, você simplesmente segue com a firmeza de quem aprendeu de verdade a se bastar. E isso, para quem te perdeu, é uma mensagem absolutamente cristalina. Você não tem mais acesso ao que um dia foi seu, porque agora a sua presença tem um novo preço, o respeito genuíno. E quem não soube pagá-lo quando tinha a chance, não terá entrada agora. Continue calmo, continue firme. Continue construindo dia após dia com consistência e com propósito. O arrependimento de quem te perdeu não virá com fanfarra, não virá com um pedido de desculpas elaborado, não virá com uma declaração dramática.
Ele chegará em silêncio num momento qualquer, quando essa pessoa olhar para você de longe e perceber com uma clareza dolorosa o que deixou escapar das mãos. E o mais bonito de tudo, o detalhe que muda tudo, é que naquele momento você nem vai notar, porque você já estará completamente ocupado vivendo. O estoico não se vinga, ele se transforma. E essa transformação, construída no silêncio da disciplina e na profundidade do autoconhecimento, é por si só a maior e mais eloquente resposta que você poderia dar ao mundo. Não com barulho, não com exibição, não com provas, mas com grandeza real, com uma vida que se tornou genuinamente boa, rica de dentro para fora, cheia de propósito e de presença. Marcos Aurélio escreveu que a melhor vingança é não se tornar parecido com o seu inimigo. E nós podemos ir além. A melhor resposta é não precisar mais de nenhuma resposta. É simplesmente viver, crescer, florescer e deixar que a vida fale por você com uma eloquência que nenhuma palavra jamais alcançaria. Você chegou até o final desse vídeo, e isso já diz muito sobre quem você é. Diz que você não veio aqui por acaso. Diz que algo dentro de você está pronto para mudar, pronto para se elevar, pronto para virar esse jogo de uma vez por todas. E eu quero que você saiba, aqui você não está sozinho nessa jornada. Cada passo que você der na direção da sua melhor versão é um passo que honra tudo que você já atravessou. Então vai, com calma, com firmeza, com fé em você mesmo. O caminho estoico continua e você está nele. Se essa mensagem tocou você de verdade, vai nos comentários agora e escreve: eu mereço ser valorizado. Esse simples ato pode ser o começo da sua virada. Conta pra mim. Qual passo chegou mais fundo? Deixa o like se esse vídeo te acrescentou algo real. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se ainda não se inscreveu, faz isso agora e ativa o sininho. Aqui tem um novo ensinamento toda semana esperando por você. Até o próximo vídeo.